A paz do Senhor, missionária Nancy, a paz do Senhor, a igreja. Deus abençoe cada um de vocês nesse culto glorioso, de ação de graças. Nós vamos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele ainda vai fazer, porque cremos pela fé. Amém? Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. A palavra que o Senhor me deu para a igreja neste dia, nesta noite, ela está lá em Mateus, no capítulo 14. A partir do verso 22, nós vamos lendo alguns versículos e deixando Deus falar o que Ele quer falar nesta noite. Amém? Se os irmãos estiverem com suas Bíblias, abram as suas Bíblias e vamos nos alimentar junto. Que a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Amém? A palavra de Deus diz ali em Mateus 14, no verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. O que me chama a atenção nesse versículo é logo no início a palavra ordenou. Aqui Jesus ordenou que eles entrassem no barco. Então, não foi uma vontade deles, não foi um querer deles, foi uma obediência. Porque quando Jesus ordena, os discípulos obedeceram, então nós entendemos que eles andavam em obediência. E quando nós continuamos aqui, diz assim que quando Jesus despediu a multidão, ele foi para onde? Para o monte para orar sozinho. Jesus enviou os discípulos, deu uma ordem a eles e eles foram sozinhos no barco. E Jesus foi orar. E já era tarde. E ele estava ali, sozinho orando. E quantos discípulos navegavam naquele mar? Sozinhos. Jesus não estava no barco naquele momento. E aqui eu tenho algo para dizer para você nesta noite como profeta de Deus. Não é porque Jesus não está momentaneamente no barco que ele te deixou desamparado. Ele apenas te colocou numa prova. Ele te colocou num momento de obediência. Quando nós entramos no momento de obediência, não é o Senhor que está ali nos conduzindo, porque Ele nos conduziu antes. Ele nos deu a ordem antes. Ele nos disse o que fazer antes. Nós não podemos esperar que Jesus, Deus, vai fazer tudo. Tem momentos que nós temos que fazer. Tem momentos que nós temos que agir. E Jesus, ele não perdeu o controle. Jesus estava orando. Jesus estava intercedendo. Jesus tinha um plano, Jesus confiava em Deus. Então, enquanto os discípulos estão lá navegando, Jesus despede a multidão e vai orar. E no versículo 24 diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Esse versículo aqui, eu paro e digo para você que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, mas já tinha um tempo para Jesus chegar. Já tinha a hora marcada para Jesus chegar. Jesus,
Ele não vai enviar os seus discípulos para uma prova sem que não haja um tempo para tirá-los da prova. Se eu pudesse dar um título para essa palavra de hoje, eu colocaria: passando de fase na fé. Quando nós vamos passar de fase na fé, quando nós vamos passar para o outro lado, nós passamos por uma grande prova. Sabe aquele momento em que você ora e as coisas pioram? Aquele momento em que você jejua e as coisas pioram? Aquele momento em que você está confiando em Deus, que você acabou ali, Jesus fez curas, alimentou as pessoas. Você alimenta todo mundo, você vai orar e as coisas pioram. Era isso que os discípulos estavam passando ali. Imagina eu que quando eles entraram naquele barco por ordem de Jesus, eles não imaginavam que eles iam pegar essa tempestade. Mas Jesus já sabia da tempestade. Jesus já sabe do que você vai passar lá na frente. E Ele não perde o controle. Você precisa confiar no Senhor. Confiar de que Ele é Deus. Nós não somos Deus. Nós não podemos nos colocar nesse lugar de controle de todas as coisas. Porque não somos Deus. Mas Deus, Ele não perde o controle de nada nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Então, a palavra de Deus diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Isso aqui é tremendo, porque Jesus, Ele tem o controle do tempo, tem o controle do vento e tem o controle do mar. Jesus tem controle de toda a situação da sua vida. Aqui quando fala a quarta vigília é porque Mateus escreveu este livro, de Mateus. E Mateus, ele era um publicano, cobrador de impostos romano. Então, os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira vigília das 18 às 21, a segunda vigília das 21 à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3 e a quarta das 3 da madrugada às 6 da manhã. Você está entendendo o que Deus está falando? Sabe aquela campanha que você entra para orar de madrugada e que você não sabe o que vai fazer? Não sabe o que Jesus vai fazer, não sabe se Ele vai chegar. Ele vai chegar. Porque aqui Jesus chegou na quarta vigília. Aleluia, Jesus. Sabe, quarta vigília, 3 da madrugada, isso para mim me fala de desespero. Quantas vezes nós descemos para orar na madrugada pelo desespero, porque já não dá mais. A gente precisa de mais, a gente tem sede de mais. A gente está passando uma luta muito grande se não orar na madrugada. Essa tempestade, esse barco afunda. Aleluia, Jesus. Então Jesus, ele chegou na quarta vigília da noite, de madrugada. Imagine o desespero dos discípulos, porque era de tarde quando Jesus despediu-se e foi orar. Então você imagina que provavelmente das 6 horas da tarde até as 3 horas da madrugada, eles estavam muito longe. Aleluia, Jesus. Eles estavam no mar da Galileia. Era como se fosse ali um lugar, como se fosse um lugar, uma bifurcação ali. Ali tem muito vento. Ali se tem temporal, é aquelas ondas que bate para um lado, bate para o outro lado. Meu Deus, já se pegou assim? Que você olha para todos os lados, realmente não tem para onde você ir. Era meio, era alto mar. Aleluia, Jesus.
Santo Deus poderoso. Sabe quando você está no meio do caminho, você olha para trás, não dá mais para voltar. Você olha para frente ao mesmo caminho, você pensa, meu Deus, se eu passar tudo que eu passei até aqui, eu vou morrer. Isso é o passar de fase da fé. Isso é você subir de fase. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Essa prova dos discípulos era muito difícil. Escuridão, alto mar, você não vê nada, aquelas ondas revoltas. Eu gosto de contextualizar, eu gosto de me colocar na cena. Imagina o medo, o temor que eles estavam ali. E aí o que acontece? Vem Jesus, caminhando por cima do mar. Olha isso. Eles estavam ali desesperados e vem Jesus caminhando do mar. Não era ali perto da praia, era em alto mar. E o que acontece com os discípulos? Eles se assustam. E eles dizem, é um fantasma. Eles gritam com medo. O que você pensaria? Certamente você pensaria que não era algo natural que vinha vindo ali. Certamente você pensaria que não era um ser humano de carne e osso que viria ali. Quando você está nessas tribulações, nessa dificuldade, você já não está mais natural, meu irmão, minha irmã. Você já não está mais na carne. Aleluia, Jesus. Você está entendendo que a tribulação, a dificuldade, a prova é para levar você para o espiritual. É para tirar você da carne. Aleluia, Jesus. Por isso que eles falam, é um fantasma, não tinha como pensar que era alguém, que era um ser humano. Mesmo que fosse Jesus, não tinha como. Não tinha como você olhar para aquilo e achar que era algo bom. Sabe quando você está numa tempestade, numa dificuldade, numa prova, que até quando está chegando algo bom, você acha que é ruim? Que até quando algo bom está acontecendo, você acha que é para te matar? É mais ou menos isso. Essa prova que eles estavam passando. Aleluia, Jesus. Esse é o tipo de prova para o crente maduro. Esse é um tipo de prova para quem está mudando de fase, minha irmã e meu irmão. Esse é um tipo de prova que não é mais para menino, para menina de fé. Esse é um tipo de prova para quem já cresceu. Para quem olha para todas as coisas e diz, não, 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 não. Isso daqui não é natural. Isso daqui é espiritual. Sabe? Todo mundo olha ali e fala, meu Deus. E você fala, é Deus. Aí, Jesus vira logo para eles e ó, calma. A palavra de Deus diz, Jesus falou logo. Logo, quando Jesus chega, é rápido. Quando Jesus chega na sua vida, no meio dessa tribulação, você pode ter certeza, ele vai falar com você. Mas Jesus, ele é um ser espiritual. Aleluia, Jesus. Jesus não é gente. Não podia ser gente para chegar andando sobre as águas, naquela tempestade em alto mar. Jesus não é gente. Jesus, ele chega para eles no meio daquilo tudo e diz, tem de bom ânimo. Sou eu, não temas. Ah, meu Senhor, quando você está naquela luta, e aí você quer uma palavra e Jesus só diz para você, sou eu, tenha de bom ânimo, não temas. Aleluia, Jesus. É difícil, é sobrenatural, não tem para onde ir, é uma tempestade. Só Jesus. Só Jesus. Mas ele chega.
E ele chega para trazer bom ânimo. Ele traz bom ânimo e poucos entendem, né? Quando Jesus chega para trazer esse bom ânimo no meio da tempestade. A maioria continua murmurando, continua reclamando. Mas um sanguíneo não. Mas Pedro, o animado, não. Pedro, aquele que vai para frente, aquele que vai para cima, não, 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 não. Ele não vê as coisas no natural. Pedro, quando vê Jesus e Jesus diz bom ânimo, ele pega na hora esse bom ânimo. Quando Jesus diz não temas, ele pega na hora. E ele sai do barco e ele anda sobre as águas. Se você quer passar de fase, se você quer crescer na fé, se você quer ir para outros movimentos, você precisa ter esse bom ânimo, acreditar que é Jesus no meio dessa tempestade e não ter medo de andar sobre ela, olhando para Jesus. Quando você olha para Jesus, você fica na mesma linha do olhar dele e você tem equilíbrio. Sabe quando você está andando sobre uma corda bamba, você tem que olhar para frente, esticar seus braços, estufar seu peito, erguer sua cabeça. É assim quando a gente tem bom ânimo e não tem medo. A gente olha para frente. A gente caminha com Jesus. E a gente sabe que se algo acontecer, a gente vai clamar a Ele. E Ele vai nos submergir de novo. Aleluia, Jesus. Tem de bom ânimo. É Jesus. Não tenha medo. Se aquiete. Se acalma. O que você já caminhou até aqui? O que você já navegou até aqui? Quais foram as ondas que você já passou? Eles já tinham passado muita coisa. Eles já tinham visto muitos milagres. Eles já tinham visto multiplicação de pão e peixe. O que você já viu na sua casa, na sua caminhada com Cristo? O que você já viu acontecer? Você já orou de madrugada e a resposta veio pela manhã? Você já clamou ao Senhor pelo impossível, o impossível chegou? O que você já viveu? Você já viu multiplicação nas suas finanças? Você já viu Jesus operando na vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa? O que você já viu até aqui? É isso que você tem que entender. Você já navegou bastante. Não é hora de parar. Se os barcos dos discípulos, ou se eles parassem no alto mar, eles morreriam. Sabe o que eu entendo como barco? Eu entendo que é movimento, porque barco em alto mar não é para ficar parado. Aleluia, Jesus. Barco parado é na praia. Se você colocou o seu barco para navegar, então continua remando, porque barco é movimento. Você pode ter certeza, se você remar, você vai sair do outro lado. E você vai sair do outro lado muito mais forte. Você vai sair do outro lado para viver uma outra fase da fé. Você vai sair do outro lado para continuar sua caminhada com Jesus, entendendo que você viveu o sobrenatural. Quando Pedro caminhou sobre as águas e foi com Jesus, e ele desviou o olho e afundou ali, e ele clamou Jesus, e Jesus o trouxe e disse, não tenha medo, não tenha medo. Estendeu as mãos, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque era tanto sobrenatural de Deus que ele estava vivendo. E eu vou ser profeta de Deus para você nessa noite e dizer, é tanto de Deus que você vai viver, que você vai duvidar que é Deus.
Aleluia, Jesus. Oremacaremácia. É tanto de Deus que você vai viver. É um milagre tão grande, é um sobrenatural tão grande. Pedro foi o único que andou sobre as águas com Jesus. Ninguém mais fez isso. Você está entendendo? Sobrenatural de Deus na sua vida é algo que ninguém viveu na sua casa. É algo que ninguém viveu na sua família, na sua parentela, na sua cidade, na sua nação. E você vai até duvidar que é Deus mesmo. Você vai dizer, meu Deus, o que é isso? Você vai até querer tirar os olhos de Jesus. Sabe por quê? Porque quando Deus derrama algo tão grande nas nossas vidas, aquele orgulho de, eu andei sobre as águas. Eu caminhei com Jesus. Eu tive coragem. Eu consegui. Eu não desisti. Eu naveguei até aqui. Aleluia, Jesus. Vai ser tão grande que você vai querer parar de olhar para Jesus. Mas clame a Ele. Clame a Ele, porque Ele não vai deixar você afundar nesse sobrenatural que você vai viver. Tenha a sua fé em Jesus. Ele não vai deixar você afundar nesse sobrenatural que você vai viver com Ele. E quando Ele trouxe Pedro para cima, eles foram para o barco. E sabe o que aconteceu? Acalmou-se o vento. Acalmou o vento. Jesus entrou no barco. Pedro viveu o sobrenatural e houve paz. Sabe, às vezes nós temos que sair da nossa casa, fazer a obra de Deus. Às vezes nós temos que fazer algo para Deus e temos que sair do nosso barco que está no meio da tempestade. Aleluia, Jesus. E você talvez pense, Senhor, o barco ficou lá e vai afundar. Ei, calma, que você só foi buscar Jesus. Você só foi buscar Jesus para entrar no barco. Aleluias. Quando Pedro volta, ele volta caminhando com Jesus. Diz que subiram para o barco. E quando subiram para o barco, Pedro não andou só para chegar até Jesus no mar, sobre as águas. Ele foi e voltou andando. Aleluia! Você está pensando que você vai buscar Jesus e vai morrer? Você está pensando que você vai buscar Jesus e o seu barco vai afundar? Você está pensando que você deixa a sua casa, você deixa as tribulações que você acha que é com as suas mãos que você vai resolver e vai buscar Jesus? E quando você voltar, vai estar tudo destruído. Quando você voltar, todo mundo morreu. Não. Não. Você só foi buscar Jesus para colocar no barco, minha irmã e meu irmão. Quando Jesus entrar nesse barco, não tem mais tempestade. Não tem mais essas ondas, esse vento que bateu aí, que te deu medo. Aleluia. Não desce no barco para buscar outras coisas. Não saia do barco para pecar, para buscar coisas ilícitas. Não, não. Desce do barco para buscar Jesus. Desce do barco para viver o sobrenatural com Deus. Aleluia, Jesus. Porque Ele está vendo o seu esforço. E quando Jesus fala para Pedro, homem de pouca fé, sabe o que eu entendo? Jesus nunca vai deixar a gente em uma zona de conforto.
Tá, mas Pedro andou sobre a água, afundou um pouquinho. Jesus disse: homem de pouca fé. E Jesus é um impulsionador. Ele vai sempre te empurrar para mais. Ele vai sempre te empurrar para você crescer na fé, no sobrenatural, no espiritual. Jesus é aquele que acredita em você mais do que você mesmo. Ele não vai deixar você parado. Ele vai colocar você sempre em movimento. Sabe, porque quando você passa por algo que te dá medo e você vence esse medo, sabe o que acontece? A outra fase, ela vai ser mais fácil para aquilo que você já viveu. Aí tem um refrigério, não é assim? Tem um refrigério. É claro que depois vem outra prova, mas é a vida com Cristo. E é a vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quando você vai ao médico, ao hospital e tem aquele aparelho que mede seu coração lá, ele vai sempre mostrar altos e baixos, altos e baixos. Isso é o sinal do que? Vida. Se aquela linha ela para e fica longínqua e reta, a pessoa morreu. Então, vida é altos e baixos. O que você não pode é achar que quando você está lá embaixo na tempestade, lá no poço, com a mulher samaritana, Jesus não está com você. Ele está com você. Ele está com você quando você está em cima, ele está com você quando você está embaixo. Sabe? Às vezes ele está de longe te olhando. Ele sabe a hora. Ele não perde o controle. Aí você fala, mas missionária, aqui já não tem mais jeito. Essa casa aqui não tem mais jeito. Tem jeito. É uma tempestade. Jesus já está chegando. Jesus já está chegando. Eu acho tão lindo os personagens da Bíblia, que quando Jesus está chegando, eles correm. Marta, Maria, Pedro. Ai, Senhor, são todos aqueles que viveram milagres. O Jairo, que correu atrás de Jesus, a filha morrendo, e ele foi, mesmo assim, deixou a filha lá. Olha o desespero, e se ela morre, Jesus? Não. São pessoas sedentas por Jesus. Pessoas que correm ao encontro de Jesus não vão perder sua casa, não vão perder sua família, não vão. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é sobrenatural. Ele anda sobre as águas, ele ressuscita morto. Sabe? Ele vem para confundir a medicina. Ele vem para confundir a justiça. Sabe? As pessoas vão olhar e dizer: o que aconteceu? Como foi isso? Você tem que estar preparado para isso que Deus vai colocar, para isso que Deus vai fazer por você. E é esse o preparo de Jesus. É as ondas. Porque se ele te dá sem passar pela prova, você estraga. Aleluia, Jesus. Esse é o preparo de Jesus. Não foge do processo. Quando você começa a ter medo, desespero, aquilo vai ser destruído, vou morrer, vou perder. Aí é a hora que está chegando a sua vitória. É a hora que você não pode parar, você tem que entrar em movimento. Você tem que entrar em movimento. As ondas do mar não paravam. Você tem que entrar em movimento com Jesus. Busca Ele mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho. Ora mais um pouquinho. Chora. Toda lágrima que você derrama com sinceridade em Cristo, Ele vai transformar em uma grande vitória. E olha só, no versículo 34, e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré.
Eles chegaram do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Você vai passar essa prova, você vai viver uma outra fase de fé. E você vai ser uma pessoa que muitos vão olhar e vão dizer: você viu o que ele viveu? Você viu o que Deus fez na vida dela? Você já ouviu o testemunho dela? Jesus fez isso. Jesus reconstruiu. Sabia? Pedro andou sobre as águas. Imagina. Você imagina. E tinha testemunho ali, né? Com eles. Tinha os outros discípulos ali. Então, o que Deus vai fazer na sua casa, na sua vida, na sua família, não é só para você. É para ser contado. Essa história de Pedro é contada até hoje. E a sua história vai ser contada. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão contar a história que você viveu. Vão contar que você andou sobre as águas, porque você buscou Jesus. Na hora da tempestade, não tem mais o que fazer, a não ser buscar Jesus. Talvez essa tempestade na sua vida seja para te parar, para você buscar Ele, olhar para Ele mais um pouquinho. Amém? Tenha fé. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas cremos. Você pode começar a orar para olhar para esse teu problema agora e ver ele solucionado. Aleluia, Jesus. Você pode começar a olhar para você com esse troféu de vitória nas mãos? Você consegue pela fé visualizar você atravessando do outro lado. É isso que você deve acreditar. Deixe a tempestade, não olhe para ela, não olhe para o vento, não ouça o que falam. Seja como aquele sapo surdo que subiu uma montanha e todos lá embaixo gritavam: desce, desce, você vai morrer, você não vai conseguir. E ele era surdo e ele olhava todos aqueles outros sapos ali gritando e ele entendia: eles estão me apoiando, eu vou conseguir. Então você tem que ser assim na sua vida. Seja surdo para as pessoas que tentam te desanimar, te parar. E tenha certeza que Jesus, Ele está dizendo assim para você: sou eu. Tem bom ânimo e não temas. Não temas que o Senhor é contigo, amém? Fica com Deus, um beijo grande no seu coração. Diante dessa palavra eu vou orar por vocês, mas se a missionária quiser completar a oração, amém? Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra maravilhosa, Senhor, porque é tua e não minha. Pai querido, nós cremos nela, nós sabemos que a palavra ela é viva, é eficaz, Pai. E nós recebemos ela, Senhor Deus, com o nosso coração, com a terra fértil, Senhor. Ah, Senhor, como uma semente, Pai. Faz ela germinar no nosso coração, Senhor. Faz ela brotar, crescer, Senhor. E que essa palavra, Senhor, possa dar frutos na vida do meu irmão, da minha irmã aqui, Pai querido. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos viver esse sobrenatural com o Senhor, Pai. Que nós possamos crer, Senhor, estarmos animados toda vez que lembrarmos dessa palavra. Teremos bom ânimo. Saberemos que mesmo nessa tempestade o Senhor está chegando. E nós não vamos ter medo. Obrigada, Senhor, por esta palavra, por esta igreja, por cada irmão, pela missionária Nancy, por todas as missionárias aqui, pelas dirigentes, Senhor, pelas levitas, pelos pastores, pelas pastoras. Pai, eu agradeço, Senhor, esta igreja, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, multiplica, Senhor, transborda, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai.
e amém. Amém. Deus abençoe.